Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso. Minha mente está aberta. Meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus de Nazaré, amém. Vamos fazer a leitura com o ministro Renato Gouveia. Graça e paz, igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo São João, no capítulo 14, quarto Evangelho, Evangelho segundo São João, capítulo 14, vamos ler do verso 5 ao verso 14. João, capítulo 14, do verso 5 ao verso 14. Amém? Assim diz o Evangelho do nosso Senhor. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê ao Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e o Pai que está em mim. Pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Evangelho do nosso Senhor, louvado sejas ao Cristo. Louvemos ao Senhor enquanto o pastor Marcelo se prepara para a palavra. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar. Com seu óleo
seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oremos. Senhor, unge os meus lábios, que eu não fale de mim mesmo sequer, as ideias as mais prediletas que eu tenho a teu respeito, mas que eu fale iluminado pelo teu Santo Espírito, sabendo eu que o mar é Deus e o barco sou eu. No nome de Jesus de Nazaré, aquele que também andou sobre as águas, nós te oramos, hoje para todo sempre. Amém. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Você pode sentar. Obrigado, Renato, pelo apoio aqui. E eu fiquei preocupado com esse púlpito aqui, né? Meu Deus, será que esse púlpito aguenta? Queremos agradecer a quem? César? César e algumas pessoas. César e algumas pessoas, né, que doaram esse púlpito. O outro que nós ganhamos de Alexandre e Gugel está lá na capela do André. Maravilha, né? E aí a gente vai fazer uma campanha para uma mesa. É César também? Não. Ai, também é demais. Hoje é o domingo da Santíssima Trindade e Yahvé, nosso Deus verdadeiro que adoramos, apresenta-se para nós em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E é bom que se comece dizendo que a Trindade não pode ser estabelecida como uma ordem hierárquica. Primeiro Deus, depois o Filho, depois o Espírito Santo. São 3 pessoas. São 3 pessoas. E para já de cara, para que você entenda o que seja a Trindade, mais ou menos com todas as dimensões que se pode ter, imagine eu, Marcelo Mateus. Eu sou o pastor Marcelo, pastor de vocês. Eu sou o Marcelo, que é o marido de Eveline. E eu sou o Marcelo, que é o pai de Leonardo e Ravel. Então, esta doutrina que encontramos na Bíblia, ela é fundamental para o meu entendimento, para o seu entendimento, e de muitos outros, sobretudo dos fatos sobre do que seja Deus e o seu relacionamento com a nossa pessoa. Porque nós, por termos uma evangelização, nós somos evangelizados na maioria da parte, pelos crentes vindo dos Estados Unidos, com aquela ojeriza, tudo que são símbolos sagrados. Então você vê que nas igrejas conservadoras, ortodoxas, como por exemplo batistas, Assembleia de Deus, presbiteriana, nem tanto, mas se você chega numa igreja, Assembleia de Deus, por exemplo, com uma cruz no pescoço, você pode ser assim discriminado. Porque você andando com uma cruz, como se ter uma cruz no peito fosse um sinal que você pertence a uma denominação, por exemplo, seja católico. Então nós tivemos essa evangelização por conta desses americanos, e
de certa forma, colocamos tudo que é símbolos sagrados no lixo. É impressionante que, por exemplo, eu fui batista, da Igreja Batista, e os batistas, os pastores batistas, não batizam criança, mas apresentam as crianças. Não é contraditório? Nós não batizamos crianças, mas apresentamos as crianças no templo. E o ato de apresentar uma criança no templo é um costume judaico. E a criança é apresentada ao templo ao 7º dia e circuncidada. Então, assim, a gente não pode, meus irmãos, ficar com essa bobagem, sabe? A gente perde tempo com isso. E eu lembro, todas as vezes eu lembro do primeiro patriarca da nossa igreja, Dom Adler. Eu estava na capela com ele, na capela lá da Trindade, e alguém chegou para o patriarca, o nosso papa, na época, e ele tinha uma cruz, e a cruz tinha o Jesus crucificado na cruz. E era um seminarista, muito, como todo seminarista, né? Muito radical, muito xiita. Aí o seminarista viu aquele Cristo, e eu com uma inveja do patriarca, doido para usar também um Cristo. Aí o seminarista chegou e falou assim: o senhor usando uma cruz com o Cristo, e ele não ressuscitou? O meu Cristo não está na cruz. Aí o patriarca olhou assim para ele e deu uma resposta, e só pode ser patriarca. Ele pegou a cruz e disse: olha, eu uso uma cruz com meu Cristo, para que eu nunca me esqueça que ele morreu na cruz. E aí ele virou. Quando ele virou a cruz, eu também uso, para que eu nunca esqueça que ele ressuscitou. Entendeu? Podia ter um amém. Amém. Não é? A gente conta, faça um teatro, né? Né, Silvio? Uma coisa assim, aí termina. Amém. Bom, vamos tocar o barco. Entendeu? Então a gente precisa acabar com isso. A gente precisa acabar com essas leseiras, essas bobagens, minha gente. O que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Você vai chegar no céu. Tem um menino na escola bíblica dominical, a professora perguntou: olha, no céu não sei o quê, e o inferno. Aí eu me fez assim: não, professora, o inferno existe. Não, o inferno é uma coisa, ninguém tem certeza. Aí ele disse: pois eu vou para o céu. E se você for para o inferno? Ele disse: não, professor, eu não vou para o inferno, não. Mas quando a senhora chegar lá, a senhora me avisa. Entende? Então nós devemos entender. Muita gente, você que vai para o céu, amanhã ou hoje, não sei. Quando você chegar no céu, você vai se surpreender. Porque você vai ver muita gente ali que você, fulana está aqui. Não é? Menino, aquela menina era um terror. Os stories dela eram uma coisa horrorosa. E ela está no céu. E aí você vai ver fulano lá. Cadê fulano? Desceu. Né? Desceu. Você entende? Então a gente tem que acabar com isso, gente. Deus é quem nos julga. Deus é quem conhece os nossos corações, é Ele que sabe quem eu sou. Então, a doutrina da Trindade sempre teve um importante papel na história da igreja. Nós hoje dizemos: creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Tem coisa mais linda do que o credo. Eu lembro que quando eu comecei a recitar o credo hoje, por exemplo, o bispo Dom
Sérgio Presta vai celebrar a Eucaristia, mas antes nós vamos recitar, ratificar a nossa fé através do Credo dos Apóstolos. E aí, uma vez, começamos a igreja, no comecinho, uma pessoa que já andou por aqui, eu não gosto quando o senhor reza o credo. Eu disse, por quê? Porque é uma coisa da igreja católica. Ele disse, você não é católica? Ah, não, eu sou evangélica. Eu disse, eu também. Eu sou evangélico, agora eu sou católico, apostólico, nazareno, porque eu nasci em Nazaré da Mata. Eu não sou romano, porque eu tivesse nascido em Roma, eu seria romano. Então a gente tem que deixar disso. E eu comecei a dizer a ela, creio em Deus Pai, você não crê? Creio. E no Espírito Santo? Sim. E em Jesus Cristo? Sim. Mas tem um negócio ali que eu não gosto. Creio na Igreja Católica. Isso aí eu comecei a explicar a ela, dizendo, então a gente começa a fazer essas leseiras, essas conjecturas, e a gente deixa de ver o Cristo e fica limitado às questiúnculas. É bom para um dia de domingo, à noite, vai no Google, agora não, depois. Então, algumas seitas, por exemplo, negam a doutrina da Trindade, como, por exemplo, as Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová negam veementemente a doutrina da Trindade e até apresentam uma linguagem bíblica na sua mensagem, mas contradizem a palavra de Deus com seus ensinamentos. Por quê? Para as Testemunhas de Jeová, Jesus é menor, é um ser menor. Por isso não jamais devem ser considerados cristãos. E o arianismo, por exemplo, 318 a 381, que é isso, pastor? É uma mensagem ou uma palestra de introdução bíblica? Vou deixar para o pastor Jonas. Estou ligado aqui. Nós ganhamos um pastor, bota todo mundo aqui no bolso. Pastor Jonas, convidei para tomar um café comigo no anexo da Sombrais, ali no Espinheiro. E ele já sabe da tradição. O primeiro café com o pastor Marcelo é o convidado que paga. Viu, João? Depois os outros, aí não tem, só esse mesmo. Então, o que é o arianismo? Assolou a igreja naquela época, no primeiro século, negando a eternidade e a divindade de Cristo. E aquele que foi seu ícone, o grande herege Marcião, ou Marcião de Sinop. Marcião, o herege mais conhecido durante o primeiro século do cristianismo, e a sua teologia, chamada de marcionismo, dizia e cria ele que existia deuses distintos. Deus era um Deus, Jesus, o Filho, era um outro Deus, o Espírito Santo era um outro Deus. E sua doutrina foi veementemente reputada pelos pais da igreja. E o resultado disso foi o grande concílio de Nicéia, quando ali os pais da igreja, os bispos, entre eles, o grande dos grandes que participaram, tiveram a certeza que deveriam criar algo para rebater tanta heresia. Uma vez eu estava conversando com um pastor, amigo, e ele dizendo assim, nós temos que defender Deus, nós temos que ir para cima e defender Deus. Eu disse, meu amigo, quem foi que lhe disse que Deus precisa de defesa? Deus é Deus, Ele não precisa nem de mim, nem de você. E a concepção disso tudo é o credo niceno, mas nós recitamos o credo apostólico. Então, quem é Deus? Em Romanos, quando Paulo escreve à igreja de Roma, eu acho esse texto, primeiro capítulo de Romanos, Paulo então diz, temos essa resposta, quem é Deus? Paulo, o apóstolo, responde, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina,
tem sido visto claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. O apóstolo Paulo, meus irmãos, nos ensina que tanto o poder de Deus como sua própria divindade são demonstrados na natureza em tudo o que Deus criou. Isso é maravilhoso. E é o próprio apóstolo São Paulo que diz: a ardente expectativa da criação aguarda que os filhos de Deus se revelem. Somos nós. Deus está esperando que de mim e de você saia, pelo menos, proclamação de quem é esse Jesus. E hoje, lá na reconciliação, ouvimos Dom Paulo, o reverendíssimo Sérgio Renato também estava lá, e ouvimos de Dom Paulo, ele conclamando para que nós pudéssemos nunca desistir de divulgar o Evangelho. E essa igreja, ela passa, a paróquia Deus Conosco, não sei você, eu acho que você crê nisso. A gente vive um verdadeiro avivamento. Não é verdade? Está uma coisa maravilhosa, está uma coisa de doido, mas doido bom. Não sei nem se pode dizer isso mais, porque agora tudo politicamente não pode mais, não pode, né? Está uma coisa de gente avivada. Não pode mais dizer, não pode, tem tanta coisa que não pode. Quando termina isso aqui, tem alguém que fica no pé da mídia. Pastor, não diga isso, o YouTube vai derrubar o culto. Esse YouTube, se você derrubar, eis que eu te digo. Entendeu? Então, como nossa visão foi afetada, meus irmãos, pelo pecado, temos necessidade da revelação especial das Escrituras, e sobretudo da Bíblia, para sabermos mais sobre Deus. E o entendimento pleno da Bíblia, da carta que Deus escreveu para nós, é providenciado pelo Espírito Santo, que foi pregado pelo reverendo Ivan semana passada. Deus não pode surgir da especulação do homem, nem da mera contemplação da natureza. Nós não somos budistas. Eu não teria vocação, olha, não me chame para pescar. Não me chame, eu não tenho a menor paciência para pescar. Não me chame. Passar uma hora ali, ó, eu não tenho essa paciência. Não tenho. Me chama para fazer qualquer coisa, para eu andar, para eu correr, etc. Mas não me chame, fica ali. E as experiências com pescaria foram sempre horrorosas. Menino, você está aqui, você não estava lá. Não, estou confundindo. Estou confundindo. É a esposa do Jonas. Como é o nome dela? Juliana. Eu pensando que era um que tem ido lá para Espírito Santo. Então, meus irmãos, a primeira, segunda e a terceira pessoa da Trindade é um só Deus. E isso está escrito pelo próprio Moisés. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Por isso que este dia é para nós celebrarmos como povo de Deus, dizendo que o nosso Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E o encardido que morra de inveja. Está entendendo? Então, algumas religiões dizem existirem muitos deuses. Uns maiores, outros menores, uns mais poderosos, outros mais fracos. Eu lembro que Dom Paulo uma vez contou uma história verídica de um pai de santo que chegou para ele e fez assim: olha, vocês evangélicos, cristãos, vocês só têm Jesus Cristo, né? Então vocês pedem uma coisa para Jesus e se de repente falhar, acabou-se. Nós não, nós temos um panteão de divindades. Imagine, com todo respeito, também não sei nem se eu posso dizer isso, mas estou falando com todo respeito, não é? Então, a gente tem, ora, eu tenho Jesus. Quem tem Jesus, tem tudo.
Quem não tem Jesus não tem nada. Um cântico da época do bispo Sérgio Presta, não sei se ele lembra. Eu sou de Jesus, aleluia. Olha a Gilda cantando. Eu sou de Jesus, meu Senhor. A juventude, não. Entende? Então, quem tem Jesus tem tudo. Então, meus irmãos, a fé cristã, baseada na Bíblia, reconhece a existência de um único Deus, no qual se reúne todas as perfeições. Em Deus tudo é absoluto, eterno e infinito. Os demais deuses, nos diz Paulo, procedem da ignorância humana. Eu gosto muito quando leio Atos. Atos é maravilhoso. Você tem que ler Atos quando a sua fé estiver se esvaindo. Você tem que ler Atos quando você estiver triste. Você tem que ler Atos quando você estiver feliz. Você tem que ler Atos sempre. Entendeu? Atos dos Apóstolos. Olha que coisa linda. Paulo entra em Roma. E olhe o discurso de São Paulo. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam, alguns filósofos epicureus, que viviam baseados apenas pelo prazer, e os estoicos, que viviam baseados na razão. Começaram a discutir com Paulo, e alguns perguntavam a São Paulo, o sábio, o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da sua ressurreição. Então levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando, Paulo? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades pregadas pelo apóstolo São Paulo. Então Paulo se levantou, cheio do Espírito Santo, virado no molho de coentro, não está aqui não, mas é só para você entender, no Areópago, e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Pois bem, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio, Jesus Cristo. Eita glória! Você entendeu? É isso mesmo. Toda honra a Deus. Paulo estava virado, meu irmão. Paulo estava cheio. Esse Deus que vocês ergueram essa estátua e colocaram ao Deus desconhecido, é esse que eu lhes anuncio, Jesus. Mas ele não está aqui, ele está onde um coração quebrantado abre-se para ele. Então, meus irmãos, Deus não é apenas o Deus criador que se afastou de sua criação e deixa o mundo correr o curso da história. Nosso Deus é um Deus vivo e pessoal, soberano, que age nos dias de hoje, como agiu no passado, e que não muda, ele é imutável. Seca-se a erva, cai as suas folhas, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Isso é maravilhoso. Então, o que é que a gente aprende? Aprendemos sobretudo com Tiago. Toda boa dádiva e todo perfeito, o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes.
E mais uma vez, sabe o que eu aprendo? Que a doutrina da Trindade afirma que Deus é a única divindade. O Deus único, que se fazendo conhecido em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se revela nessas 3 pessoas, e não apenas como Pai, como Filho ou como Espírito Santo, são 3 pessoas reais, embora distintas por suas propriedades pessoais. O Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo também é Deus. Amém? Deus é um só, em essência e em ser. Então, meus irmãos, concluindo, sem música hoje, viu? Sem música, que eu vou terminar de outra forma. Porque a doutrina da Trindade, então, é importante para a igreja cristã. A doutrina da Trindade pode até parecer algo difícil, mas isso é porque nós somos limitados, nós somos a criatura e Ele é o Criador. Somos criaturas, e por sermos finitos, jamais compreenderemos um Deus que é infinito, um Deus que se fez carne, um Deus que decidiu tabernacular comigo e com você. Ela é, portanto, uma doutrina incompreensível em sua extensão final, mas não ilógica. Ela não fere a lógica de Deus. Pelo contrário, muitas outras doutrinas só são entendidas em função da doutrina da Trindade. Deus, meus irmãos, Ele é autossuficiente em tudo. Ele nunca precisou nem de mim, nem de você, nem de ninguém. E há quem diga de forma errada, equivocada, que Deus criou o homem porque precisava de comunhão. Isso é uma heresia. Deus não precisa de comunhão, somos nós que precisamos da comunhão com Deus. Deus vive muito bem sem mim e sem você, mas Deus, Ele ama tanto a gente, que Ele insiste em usar essa pedra ruim que sou eu. Né? E eu costumo dizer, Deus, Ele insiste em nos usar, e a criação do homem está nos propósitos insondáveis de Deus, e foi para a sua própria glória, não por qualquer necessidade dele. E a doutrina da Trindade dá sentido, autossuficiência no que diz respeito à comunhão. Então, meus irmãos, a Trindade é simples. Deus Pai é o autor da salvação, que é executada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. As 3 pessoas da Trindade são iguais em essência, divindade e poder. E acho lindo, quando, concluindo ontem à noite essa mensagem, lia um texto, um artigo de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, que foi um bispo ali na região da África, e ele escreve um texto lindo sobre a Trindade. Agostinho, por volta do ano 354 a 430. E olha o que Agostinho escreve sobre a Trindade. Creia o homem no Pai, no Filho e no Espírito Santo, como um só Deus, grande, onipotente, bom, justo, misericordioso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e de tudo mais que dele se possa dizer, e digna é verdadeiramente conforme capacidade da inteligência humana. E quando ouvir dizer que o Pai é um só Deus, jamais separe o Filho e o Espírito Santo, porque com Ele são um só Deus. Quando ouvir dizer que o Filho é um só Deus, é mistério entender assim, mas sem separá-lo do Pai e do Espírito Santo. E de tal modo diga que existe uma só essência e não considere a essência de um ser maior ou melhor do que o outro, e diferente em aspecto. Portanto, meus irmãos, o nosso Deus, Yahvé Elohim, é o Deus Criador. O nosso Deus, Yeshua Ramachia, é o nosso Deus Jesus Cristo, o Messias. E o Espírito Santo é aquele que foi promessa de Deus cumprida em Pentecostes e foi derramado sobre a sua igreja.
tem uma... Temos um violino. Renato. Eu vou mostrar para vocês. Eu nunca disse... Não, precisa não, pode sentar. É porque eu quero aparecer sozinho. Eu nunca comentei com vocês, mas eu também não sei tocar violino. E a Trindade, meus irmãos, é mais ou menos um violino. Nós somos um violino, eu e você. E o que é que eu quero dizer com isso? Sendo um violino, eu e você, nós somos criados por Deus. E esse violino foi feito. Sendo um violino, eu e você, nós precisamos ter um toque de Jesus de Nazaré. E sendo um violino, eu e você, nas mãos de um Deus que nos criou, de um Jesus Cristo que nos deu vida, nós precisamos do sopro, do ruar, uma expressão grega, vento, sopro do Espírito Santo. E aí eu quero lhe mostrar que um violino, na mão de um Deus que sabe tocar, o som é maravilhoso, o toque é suave, e o sopro é lindíssimo. Eu não sei tocar, mas o Tiago Andrade sabe. Esse é o Tiago Andrade, eu conheci hoje. Conheci hoje, ontem, quando eu estava concluindo a mensagem, me veio essa ideia. E eu corri atrás de tanta gente. E Tiago me foi apresentado, ele é violinista, ele é formado pelo Conservatório Pernambucano de Música, violinista da Orquestra Sinfônica de João Pessoa, e aceitou o convite para estar aqui, e eu estou muito feliz, né? Porque acho que é a primeira vez que a gente tem um culto assim tão clássico, né? E ele vai nos apresentar mais uma obra que a gente gosta. Lindíssimo. Fica à vontade.